Criar a profundidade adequada nas pinturas de paisagem, essa ideia de distância no céu, esse degradê no pasto, as cores da vegetação, tudo isso é o que eu vou te explicar agora nesta aula. Como preparar, como manipular todas as cores para fazer uma paisagem bem naturalista, bem realista como essa. Sou André Maurício, professor de desenho e pintura, e te convido para mais uma aula. Seja bem-vindo. Bom, para esse estudo eu tenho aqui algumas coisas já preparadas, né? Vou falar dos materiais. Eu tenho a foto impressa, o tamanho 20 por 30, lembrando que eu tenho o link do meu Telegram, onde eu compartilho essas imagens. Essa foto foi eu quem tirei, já com o intuito de ser voltado para este estudo. Que aqui eu tenho o tecido, vou tirar a paleta aqui do lado. Esse tecido aqui já está cinza, ou seja, já está preparado. Pregado aqui, ó, é uma economia, né, ao invés da tela, mas pode ser também aí a tela, se você preferir. Já tem as cores prontas aqui, eu vou falar das cores. Então esse é o tecido, igual o tecido da tela, só que sem o chassi de madeira. Tem vídeo no canal também explicando como fazer, como preparar isso aí, caso você ainda não conheça. E tenho aqui as cores que vão ser usadas. Veja, quando a gente vai pintar, a gente vai preparar, igual que eu fiz, 3 áreas, né? São as 3 áreas que eu vou utilizar com cores diferentes, né? Então são as cores voltadas para a área do céu, que é uma escala de azul, para as folhas, a vegetação da árvore, e o pasto. As cores que vão ser usadas no pasto, aqui na vegetação distante, na sombra, são mais ou menos as mesmas usadas nos troncos. Então por isso que não tem uma só específica de tronco. E quando a gente coloca as cores na paleta, geralmente a gente coloca numa ordem sequencial, da mais clara para mais escura ou da mais escura para mais clara. O importante é que elas estejam em uma ordem. Então eu vou falar aqui quais são essas cores que eu vou utilizar. Branco de titânio, amarelo cádmio claro, amarelo cádmio escuro, vermelho cádmio alaranjado, vermelho da China, verde cúprico claro, pode ser o verde esmeralda, se você não tiver, né? Mas tem que ser um desses dois. Azul ultramar e azul da Prússia. Bom, então vou puxar de ladinho aqui um pouquinho de novo. Veja, o que eu tenho aqui? Eu tenho a necessidade de criar esses azuis. Eu não tenho esses azuis prontos. Então a primeira escala para o céu, eu pus branco, azul, 2 azuis, azul ultramar e azul da Prússia, mais laranja. Por que o laranja? Laranja é a cor oposta do azul. Então quando eu coloco o azul, a primeira coisa que eu penso, ele puro, veja, está muito mais escuro. Veja, quando eu coloco ele aqui nesta lateral, essa borda da foto eu já deixo com esse intuito, tá? Não é à toa. Veja, está passando um pouco. Então, o primeiro ponto que eu preciso pensar é em clarear um pouco essa cor. Então, eu não posso clarear muito, porque eu tenho que fazer um degradê, né? Então, eu ponho azul e branco. Só que azul e branco ainda está muito viva a cor. Se eu colocar um outro teste aqui, eu vou ver que ele está quase, né, bem semelhante, porém está faltando alguma coisinha. Essa coisinha é o laranja, um pingo de vermelho cádmio alaranjado, poderia até ser o vermelho cádmio claro também, né, é bem semelhante os dois. Só de colocar pequenas parcelas, pequenas quantidades de laranja, eu já vou conseguir um tom um pouco mais pálido, né? Que é justamente essa escala que eu preciso aqui. Aí eu faço o teste novamente, ó. Então veja aqui agora, primeiro passo, a cor pura ficou muito escura, aí eu pus branco, clareou, porém ficou muito saturada. Com o azul fica perfeito. Só que a gente tem que pensar o seguinte, ó, vai existir isso, ó, vai existir uma escala, a gente chama de escala de valores, onde eu tenho mais claro, não tão claro, terceiro, quarto, quinto e o sexto. Por quê? Para demonstrar, né, que a Terra redonda, né, realmente tem aquela perspectiva, aquela questão da atmosfera, esse tom que eu coloquei aqui, que serviu, aqui ele já não vai servir, ó. Veja, aqui ele já vai estar um pouco mais escuro. Então eu preciso de fazer uma escala no sentido assim, ó, onde essa é o tom mais escuro,
Agora, a partir dessa, eu vou pondo branco e clareando aos poucos. Só que esse clarear tem que realmente ser aos poucos. A gente fala de escala de valores, né? Cada escala tem que ser um pouquinho mais clara. Cada valor tem que ser um pouco mais claro do que o outro. Aí a gente chama isso de valor alto. Quando a gente está aumentando a luminosidade de uma cor, chama-se valor alto. Então aqui eu tenho uma cor um pouco mais clara já nesse. Veja, já não é a mesma que se aplica lá no alto. Segundo, uma pergunta que me fazem, que às vezes pode ser também a sua pergunta. Eu posso, por exemplo, fazer o primeiro, né, com azul mais escuro, um pouquinho de laranja e depois ir só acrescentando branco? Não dá. Tem que ir colocando mais azul e mais branco. Tem que fazer de novo. Porque a cor, o branco, ele vai dessaturando, ele vai tirando a potência do azul. Então o azul vai ficando muito pálido. Então há uma necessidade de ir trabalhando um pouco mais de azul também. Em todos eles, uma pequena quantidade, um pingo, né? Na linguagem aí da culinária, seria uma pitada de laranja, é o princípio dos opostos, né? Então aqui eu tenho, provavelmente nessa altura, eu vou ter um tom um pouco mais claro, tipo entre esse e esse ainda tem um intermediário, mas acho que basicamente fazendo aí uns 4 ou 5 valores, eu acredito que já deve ser suficiente. E aí eu fazendo esta mistura, né? Veja, clareou demais, eu volto no azul e sempre, ó, com a pontinha da espátula eu pego um pouco do laranja e já faço essa mistura. Então esse foi o tom mais claro dos 4 que vai estar logo aqui embaixo. Só que o matiz, ele começa a mudar. O que significa isso, né? Matiz mudando. A cor altera, o azul não vai ser o mesmo aqui embaixo. Mesmo que eu coloque ainda mais quantidade de branco, eu vou ter um azul mais claro, quase que branco, porém diferente desse tom de azul que tem aqui embaixo. Esse tom de azul, e agora eu vou até chamar a atenção para um detalhe aqui, veja, eu vou colocar aqui os dois azuis com branco para a gente ver essa diferença. Primeiro deixa eu colocar essa escala aqui, que foi o estudo das cores, que é a cor, vão ser aí os valores utilizados para preenchimento do céu, né? Ou seja, de cima para baixo, quase todo céu tem essas características, o que vai mudar, às vezes, um pouco da questão de qual azul vou utilizar, que é o que eu vou falar agora. O azul ultramar e branco, somente azul ultramar e branco, vou pôr aqui do ladinho, que é aquele primeiro teste que eu fiz, né? O azul fica esse tom. Só para a gente diferenciar um azul do outro. Esse azul aqui, ó, se você já lida com as tintas aí, você sabe que o azul cobalto é bem semelhante a esse azul. Que o azul cobalto é o mesmo pigmento do azul ultramar com branco. Então aqui a gente tem esse tom azul, né, só para saber que foi o mesmo azul com um pouco de branco. Ele fica, né, semelhante a esse, só que mais vivo. Agora, só a fim de comparação, eu vou usar o azul da Prússia e branco. Veja, o azul da Prússia, ele tem uma leve inclinação para o lado do verde. Sabe, ele não é tão assim para o lado do vermelho, para o lado do, pode-se dizer, do violeta, que tem como o azul ultramar. Então perceba aí a diferença do azul ultramar para o azul da Prússia. Mas então por que eu peguei o azul da Prússia sendo que ele é tão diferente? O azul da Prússia com bastante branco se assemelha muito a esse tom de azul aqui. Veja se não é. Acho que ainda está escuro, né? Vou pôr um pouco mais de branco aqui para ficar mais claro ainda. É só um pingo mesmo de azul, né? Ou seja, é um matiz um pouco diferente. E eu ponho também um pingo de laranja, né? Porque é a cor complementar. É um matiz um pouco diferente. Ó. Veja que se assemelha bastante
a esse tom de azul. Então eu tenho aqui o último valor que mudou de matiz, entende? Mudou de cor. Então tem que ficar atento a esses pequenos detalhes para fazer uma coisa com bastante naturalidade. Então essas vão ser as cores utilizadas aqui no céu. Agora um detalhe importante sobre esse azul. Talvez você que já saiba, tem um pouco de experiência sobre as coisas, vai perceber que esse azul é semelhante ao azul cerúleo e ao azul celeste, né? Na verdade que é o mesmo, só porque é de marcas diferentes. Azul cerúleo e azul celeste, por que eu evito então colocá-los, sendo que seria assim bem semelhantes? Veja, eu tenho esse aqui que é o azul cerúleo. É importante estudar as cores para que a gente compreenda alguns detalhes, né? Veja, está bem semelhante ao azul da Prússia com branco, não está? Ou seja, o tom do azul é esse, aí eu coloco um pouco. Então quer dizer que é um jeito diferente de se chegar no mesmo resultado. Então por que eu não utilizei o azul cerúleo? Veja, ficou praticamente igual, né? Porque o azul cerúleo é um azul que, se for lá atrás, a quantidade de pigmentos dele é enorme, né? Ele vai ter pigmentos de azul, pigmento amarelo, pigmento verde, pigmento branco. E o azul da Prússia, ele vai ter só PB27, só um pigmento, um único pigmento, que é aquelas informações que tem um vídeo aqui no canal já sobre os pigmentos, como ler os rótulos, que isso é importante. Esse azul tende a amarelar mais rápido na pintura, né? Porque toda pintura vai amarelar, mas esse aqui, que tem muita mistura, o cerúleo, tende a amarelar mais rápido do que o da Prússia, porque o da Prússia não tem, ele só tem pigmento de azul. Então eu tenho alguns testes de cores que eu já percebi que amarelou mais rápido, sabe? Então esse azul é um azul que eu não vou utilizar, então essa é uma informação importante a respeito do azul. Feito a escala aqui do azul, vou dar uma organizada aqui na paleta para fazer a escala das folhas. Bom, quando eu chego aqui na parte da vegetação, também eu vou ter que ter uma escala de valores, porque a gente não vai usar vários verdes prontos. Então as cores que eu vou usar basicamente para as folhas vai ser o verde, no qual é um verde escuro, que eu vou clarear com 2 amarelos e branco. E vou escurecer com vermelho, que é a sua cor complementar, para criar esses vários valores aqui de verde. Então eu entro aqui com verde, a primeira cor é verde e vermelho. Com verde e vermelho, predominando o verde, né, e não o vermelho, porque senão vai ficar muito avermelhado, inclusive põe até mais. Aí eu tenho a cor mais escura. Vou fazer aqui agora de baixo para cima. Muito mais escura. A partir disso, eu vou usando verde e laranja e amarelo. Então eu tenho uma cor um pouco mais clara, né, do que a anterior. E é bacana a gente ir fazendo as anotações, né? O gabarito, por exemplo, aqui eu usei verde e vermelho. Então eu coloco na frente aqui o verde, maior quantidade, e o vermelho pouco. Se fosse o verde esmeralda, a cor ficaria mais roxa, porque o verde esmeralda é mais frio. Então essa é a cor mais escura. A segunda cor não tão escura, então eu já não utilizo verde com vermelho mais. Eu já vou utilizar o verde em maior quantidade. Posso até pegar o vermelho, né? Às vezes tem uma sujeirinha na paleta, porque não precisa nem limpar. Mas aqui a cor vai ser laranja e um pouco de amarelo. Que aí vai dessa cor. Só fazer o teste aqui de novo, ó, verde, laranja e amarelo. Se eu pôr amarelo demais vai clarear muito, se eu pôr muito laranja vai puxar para o marrom. Se ficar muito claro, volta no verde. Se ficar muito, precisar empalidecer um pouco mais, volta no laranja e assim por diante. Então eu tenho um segundo valor. Esses dois são chamados de tons mais escuros. Se eu pegar um com uma quantidade bem maior de amarelo e laranja e pouco verde, aí eu tenho verde daquele que se aproxima do que a gente chama de verde musgo, né?
um verde abacate, um verde militar, enfim, aqueles tons de verdes mais amarelados. À medida que eu aumento a quantidade de amarelo, sempre com um pingo de laranja, porque se eu não pôr um pouco do laranja, a cor vai ficar muito um verde mais vivo, sabe? Mais intenso. Então, o laranja serve para dar uma quebrada. Então, aqui eu tenho um verde um pouco mais claro, são os dois médios, né? Então, só para a fim de registrar aqui no nosso gabarito. O legal é que se você faz isso uma vez, depois isso aqui fica marcado e você sempre pode consultar, né? Então aqui o que aconteceu? O amarelo passou a ser quantidade maior, né? Quanto mais claro, naturalmente, mais amarelo vai ter. O verde aqui cada vez está sendo em menor quantidade. E o laranja também tem. Então esses são as misturas aí para essa cor, né? E agora, a partir disso, eu já vou começar a usar o outro amarelo, ou seja, os dois amarelos com um pouco de verde. E aí o verde aqui é bem pequena a quantidade. Aí eu tenho um verde, ó, veja que ele é até bem brilhante, né? Bem intenso. Um pingo de laranja também vai dar uma quebrada nessa vivacidade, às vezes, do verde, né? Esse é bem intenso, bem claro, né? Aqui eu usei os dois amarelos. Aí se eu utilizar somente o amarelo mais claro, que também pode ser o amarelo limão, verde é só uma sujeira mesmo, é só para fingir que pega, né? E o laranja também um pouco. Aí eu vou observando, se caso porventura ficar muito amarelo, pinga mais um pouco de laranja, de verde, né? Então aí com isso eu tenho os 6 valores das cores da vegetação. Então aqui só para fazer também o gabarito, né? Aqui nessa que é um pouco mais escura eu usei os 2 amarelos, nessa de cima eu usei somente o amarelo, o verde é somente um pingo e o laranja para dar uma cor assim um pouco menos viva, um pouco mais pálida. E talvez em algum outro lugar você pode pegar esse tom preparado anterior, né, já o verde aqui mais claro, né, e acrescentar um pouco de branco. Então seria essas mesmas cores aqui, ou seja, vai repetir essas, né, em cima, acrescentando branco. Que aí eu tenho é o único valor, né, que foi utilizado um pouco de branco. Porque se a gente olha aqui na foto, na fotografia, a gente vai ter esses vários valores, ou seja, quando for muito claro, tem alguns pontos, eu vou dar uma pinceladinha aqui, ó, que eu tenho esses brilhos mais claros, né? Aí o segundo, ó, que é esse não tão claro, vai estar aqui onde não é tanto na ponta. Aí um terceiro, acaba que a escala para fazer esta árvore é bem semelhante a essa escala. Os verdes médios, que são verdes de transição, os verdes mais escuros, talvez até com um pouco mais de vermelho, e os verdes que a gente chama de verde preto, né? Que vou fazer um do ladinho aqui, ó. Que eu aumento e nem dá para perceber a diferença. Agora, um fator importante. Algumas pessoas, especialmente alguns alunos, me perguntam sobre as cores prontas, né? Se eu sou a favor, se é certo usar, se não é, enfim. Então vamos falar um pouquinho sobre isso porque é necessário. Eu tenho aqui o 77, é um verde pronto. Tem aqui o 75, que é um verde pronto, verde inglês, e tenho o verde VC 78. É interessante ter essas cores prontas? É interessante. Por quê? É só saber qual delas que equivale na escala. Se a gente olhar essa cor, esse verde equivale ao verde mais claro. Então eu posso usar ele, que é o verde inglês claro, posso usar. Aqui todas essas marcas que eu uso da Corfix, né? Na Corfix ele é o número de 77.
E o 75, que é o verde inglês, só verde inglês, né? Veja que ele está mais frio. É como se eu colocasse um pouco do verde cúprico com um pouquinho só de branco. E talvez um pouco de... só um pingo de branco. Que aí eu conseguiria essa cor próxima dessa. Veja que está bem semelhante. Talvez com um pinguinho de vermelho, laranja. Talvez um pouco de vermelho. Ou seja, esse verde inglês é o verde cúprico com um pouco de branco. Então é uma cor fria. Não vai ser aplicada muito aqui. Então essa eu não usaria. A não ser que eu pegaria ela e colocaria laranja. Enfim, talvez nesse caso o raciocínio pode até ficar mais difícil, né? Quando você tem muitas cores. E aqui eu tenho o verde... VC, número 78. Verde VC. VC ou VC? Já vi de tudo, mas não tenho certeza. 78. O que esse verde é característico? Ele é como se fosse o penúltimo aqui, ó. Porque ele é um verde que é mais quente, né? E se eu pegar o verde aqui com amarelo e laranja, eu vou ter um verde semelhante a ele. Então quer dizer que se eu quiser pegar ele e usar, vai dar um pouco certo também, né? Ficou mais claro? Vamos fazer um teste aqui de novo para ver que realmente dá certo. Ó, laranja e amarelo. E aí já se aproximou bem, porque eu vou pegar esse aqui que é o verde inglês puro e passar perto, ó. Veja que o que dá diferente é porque geralmente a cor vindo direto do tubo ela é mais saturada. Agora, tem algumas informações aqui atrás do tubo que conta isso pra gente, ó. Veja, esse é o verde inglês claro, certo? PG7, que é o mesmo pigmento do verde esmeralda. PY74, que é um pigmento amarelo e yellow. E PO, ou seja, segue o mesmo raciocínio que foi para essa mistura aqui, ó. Que é amarelo, laranja e verde. Então você tem essa cor. Então quase todas as cores têm essas informações que dá para a gente estabelecer aqui, ó. Veja, essa mistura aqui, esse verde inglês, ele é um verde mais frio, né, que a gente viu. Ele é PB27, ou seja, o pigmento azul, e PY74. Na verdade, esse verde aqui é proveniente da mistura de azul e amarelo. Por isso que ele fica mais frio, porque ele tem um pouco mais de azul. Agora, já o verde VC, vamos ver aqui os pigmentos utilizados nele, ó. É o PG7, que é o pigmento verde do verde esmeralda, o PY, o amarelo, e um BK, que é preto. Então, quer dizer, é bom a gente saber, se você quer utilizar as cores prontas, você tem que saber dessas informações, porque se eu for utilizar, por exemplo, nesse caso, um verde inglês, ele vai destoar do conjunto. Eu tenho que ter a necessidade de acrescentar nele um tom de amarelo e laranja. Aí, se você sabe dessas informações, não tem problema. Independente se você vai usar a escala já pronta, com cores próximas, ou se você vai fazer a mistura, aí fica a sua escolha. Agora vamos aqui na parte do pasto. Bom, aqui para a parte do pasto, a cor vai ser bem semelhante. Então, veja só, tem as duas escalas que eu peguei aqui anteriormente, né? A escala do céu e a escala da vegetação. Eu vou pegar o verde mais escuro aqui, porque ele é a continuação. E vou deixar ficar um pouco mais avermelhado. Então, a única diferença vai ser essa, é verde com vermelho de novo, né? Essa cor aqui, eu vou pôr do lado aqui para a gente comparar, ó. Veja, bem escura, né? Só que um pouco mais avermelhada por se tratar de uma sombra mais escura. Essa mesma cor aqui vai ser a mesma do tronco. Aí, à medida que eu preciso clarear um pouco, eu vou utilizar o verde vermelho novamente, só que com um pouco mais de laranja. Sabe, o verde agora vai diminuindo a quantidade e eu vou aumentando tanto o vermelho quanto o laranja, porque eu quero tons ligeiramente mais amarronzados, né? No vídeo aí é praticamente igual, mas ele é mais amarronzado um pouco. Vou aumentar agora uma quantidade
significativa de laranja, que aí a gente percebe bem essa questão. Então eu tenho 3 tons de marrom. Um marrom bem escuro, um marrom médio e um marrom um pouco mais claro, porque às vezes tem a sombra intensa, não tão intensa e assim por diante. Então qual que é a mistura? Todas elas têm verde. Só que quanto mais claro, né, naturalmente eu vou usar, diferentemente da vegetação, que é verde e vermelho, agora eu vou colocar verde e vermelho predominando verde, agora eu vou colocar verde e vermelho predominando vermelho, ou seja, só inverto a proporção. Aqui também tem vermelho, na parte de cima também tem vermelho. O que que muda que eu usei para clarear o tom? Um pouco de laranja na primeira e muito mais laranja na segunda. Importante que o laranja não tenha branco, tem alguns laranjas que tem pigmento branco, ficaria meio pálido, que é o que vai acontecer agora. Ó. Veja, eu tenho essa cor aqui do marrom, né? E vou colocar um pouco de branco nessa cor. Então, naturalmente, com isso, ó, eu tenho um tom mais claro, que seria esse aqui, ó, essa mesma cor, depois, ó, mais o branco. Se eu pegar essa outra, vai ficar mais clara também, puxando para um tom marrom, só que, por ser mais escura, vai ficar um tom mais próximo de cinza, porque tá mais ali, não tem tanto laranja, né? Então, só para a gente identificar essas diferenças, ou seja, são essas cores aqui, essa mistura, mais o branco que deu esses resultados. Por quê? Na parte do tronco, a gente vai ter essas necessidades, né? No tronco e na vegetação de fundo, né? Veja, esse tom que tem aqui, ó, meio marronzado, é o mesmo presente aqui, é o mesmo presente do lado do tronco. Veja que eu ponho aqui um pouco desses tons com branco, ó, e eu vejo esses semelhantes aí ao tronco. Aí assim, é claro, com uma variação, porque se eu colocar um pouco mais de branco aqui, naturalmente eu vou ter essa cor um pouco mais clara. Ou seja, o valor, você tem uma cor escura, quanto mais branco você vai acrescentando, você vai tendo ela um pouco mais clara. Aí depende se você quer a cor mais para o lado do cinza, que é uma mistura que a gente chama de neutra, ou seja, a verde e vermelho meio a meio, né? Ou é mais neutra, ou mais colorida. Nossa, se tiver uma inclinação para vermelho, veja, eu vou pôr o vermelho aqui e laranja também, porque se eu pôr só vermelho fica rosa. E junto com aquela, então eu tenho uma cor, ó, ligeiramente roxa. E isso é muito presente no tronco, tem essas variedades, para não ficar uma cor única, por isso que é bom também fazer essas misturas. Isso é para a sombra e para os troncos, e para a vegetação que é mais distante, né? Quanto mais claro eu vou pondo, por exemplo, se eu quiser a cor ligeiramente mais quente, eu vou pegar esta, que já está pronta, e vou acrescentar mais um pouco de amarelo. Veja o que vai acontecer, o amarelo escuro. Uma pitadinha só de amarelo e um pouco mais de branco também. E assim, se ficar muito amarelo, né, eu volto no laranja, que é a cor predominante ali, né, laranja com verde. Aí eu tenho essa cor, ó. Ou seja, o tom está saindo cada vez de mais quente para mais frio aqui, né? De mais frio ou de mais frio para mais quente. O que foi acrescentado aqui? Foi acrescentado um pingo de amarelo e foi acrescentado um pingo de branco. Com isso, ó, eu vou ter boa parte de uma vegetação que seja, né? Vou pegar aqui porque praticamente acabou, que seja um pouco semelhante a essa. Sabe aquela vegetação bem longe, que está ligeiramente mais quente, né? E assim, com algumas variações. Se eu quiser mais quente, amarelo. Se eu quiser um pouco mais para o lado do vermelho, põe branco e assim por diante. E agora o pasto. O pasto aqui, no caso, é um pasto seco. A gente sabe que a cor predominante
é amarelo. A gente sempre se pergunta, qual é a cor predominante? Qual a cor base, né? Me parece que é bem semelhante ao amarelo. Porém, a gente vê, obviamente, que esse amarelo é muito vivo em relação a esse chão. Então, eu vou dar uma pequena clareada com esse amarelo, que aí ele vai ficar mais claro. Aí eu tenho que pensar, qual é a cor oposta do amarelo? Violeta. No círculo cromático, a cor oposta do amarelo é o violeta. Então, eu acrescento vermelho e azul, que é o mesmo que acrescentar violeta. Com isso, eu tenho uma cor quase, que a gente chama de ocre, né? Veja, essa é a cor base também, ó, do chão, né? É tanto que se eu colocar aqui agora, eu vou ter um tom bem semelhante a essa cor do mato, né? Do pasto. Só que aí, naturalmente, quando a gente vai fazer a pintura, a gente precisa de valores altos e baixos, ou seja, tom mais claro e tom mais escuro. Esse amarelo aqui ó, é mais intenso, mais claro, né? E tem alguns que são mais escuros. Então, eu vou usar de novo amarelo e branco, novamente. Só que agora uma quantidade um pouco maior de branco. E sempre uma pequena quantidade de azul, uma pequena quantidade de vermelho, que equivale a acrescentar violeta. Aí uma pergunta, posso usar o violeta puro? Pode. Também seria um atalho. Se eu quiser ainda mais claro, eu posso usar o amarelo cádmio claro? Posso. O importante é eu ir fazendo essas escalas, né? Um pouco mais de vermelho. Porque se eu pôr só vermelho, vai puxar para o tom de pele. Vai ficar mais, lembrando um tom de pele. Mais salmão, né? Então o azul serve para quebrar também essa cor. Então aqui eu tenho um tom mais claro, veja, que é mais equivalente aqui nessa parte de cima. Veja que quando eu dou a pincelada, vou dar na lateral aqui, nem dá para muita diferença, né, dos tons. E agora o mais escuro ainda. Se para ficar mais claro eu colocava branco, para ficar mais escuro, eu acho que eu nem vou colocar o branco primeiro, eu vou colocar azul e vermelho. Aí eu vou observando, se ficar muito laranja, é sinal que foi vermelho demais. Aí eu ponho um pouco mais de azul. Se puxar para o verde, é sinal que ficou azul demais. Então eu tenho que voltar no vermelho. Então os dois primeiros lá, eu coloquei branco. Esses dois próximos eu não estou colocando branco. Aí eu tenho um tom mais escuro um pouco. Esse aqui pode ser usado nessas manchas que são assim manchas um pouco mais escuras. Agora, se eu quiser mais escuro ainda, aí eu vou aumentar o amarelo. Não, deixa eu repor o amarelo aqui. E aumentar o vermelho e azul. Veja, aqui o azul eu já peguei de forma mais generosa, né? E o vermelho também, uma quantidade maior. Porque eu tenho valores mais baixos. Veja, vai identificando. Tá ficando muito quente, muito avermelhado, põe mais azul. Aí com isso a gente tem até variações, veja, eu tenho duas variações aqui, ó. Um tom que está um pouco mais para o lado do verde, um outro que está um pouco mais para o lado do marrom, entende? São semelhanças aí que eu vou ter essas necessidades de ter pequenas variações no momento que eu for preencher. Porque esses tons vão estar presentes aqui, ó, vou pôr na lateral. Tá, nessas manchas onde são mais escuras, que aí eu tenho toda essa escala agora. Eu vou colocar aqui a referência, né? Que seria esse. O segundo, não tão escuro. O terceiro valor, de baixo para cima, que é um pouco mais claro, semelhante ao ocre. O ocre poderia ser uma cor usada também. E o mais claro, aí se eu quiser mais claro ainda, seria mais branco ainda. Aí o que foi a cor usada, né? Só para a gente lembrar, em todos eles foi utilizada a cor amarela, porque a cor amarela foi a cor base.
para clarear esses tons. Para clarear não, para servir de mistura, né? Agora, para clarear, no primeiro aqui foi bastante branco, pois eu precisava do tom bem mais claro. No segundo foi uma quantidade menor de branco. No terceiro não teve branco. Aí teve um pouco de vermelho e teve um pouco de azul, né? Porque é o mesmo que aumentar violeta. Aqui aumenta a quantidade de vermelho e aumenta a quantidade de azul. Nos dois primeiros também teve, né, pequenas quantidades de vermelho e azul, só que bem menor quantidade, porque eu não quero só, né, quando a gente coloca o azul e o vermelho na sombra, eles têm a função de escurecer, então por isso que é em maior quantidade. Quando eu coloco azul e vermelho na luz, eles têm a função de dessaturar, ou seja, tirar a intensidade da cor e não necessariamente escurecer. Então são em pequenas quantidades. Então esse foi o estudo completo. Só para fechar aqui, uma outra opção de cor pronta. Uma opção que eu gosto, dependendo aí do tamanho da pintura que você for fazer, marrom de Garanza, né? Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre marrons. Depois você pode estudar também. Esse marrom pode ser um atalho, né? Então eu vou pôr aqui. De repente você quer usar uma cor pronta? Pode também. Esse marrom de Garanza, é um G, né? De número 95, se for da marca Corfix. Ele equivale às tintas importadas aí, ao Burnet Amber, se não me engano, que é aquele marrom mais escuro. Aí a gente pega aí esse marrom e vai acrescentando branco nele, e a gente tem esses tons semelhantes aos tons produzidos, só que um pouco mais saturado, né? Visto que ainda não tem muitas misturas. É uma possibilidade também de se usar uma cor pronta. Veja que eu tenho os tons semelhantes a esses aqui, ó. E esses também, né, com vermelho. Que aí quando me perguntam essa questão, né, parece que querem criar um senso assim de uma cartilha de certo e errado. O que é certo, o que é errado? É certo usar a tinta pronta? Não é? E é uma questão de você compreender o que você está fazendo. Se você usa a tinta pronta já e sabe o que tem nesse pigmento, ótimo. Agora, se você está usando a tinta, independente se ela é pronta ou se é mistura e não está compreendendo o que está acontecendo, isso sim é que pode ser um equívoco, né? Então eu tenho aí as várias possibilidades deste marrom de Garanza que pode ajudar, de repente, se você prefere, né, ter uma cor pronta, também não vejo problema nisso. Bom, então esse foi o estudo completo para fazer essa paisagem. Veja aqui, há pelo menos aí 5 escalas de valores, né? Uma escala, 2 escalas, 3, 4, 5, tem uma mais clarinha aqui, mais marrom. Sim, pelo menos 4 escalas para realizar essa pintura. E o bacana é que se você memoriza isso, tem essa referência, tem esse estudo guardado, toda vez que for pintar a paisagem, você vai usar basicamente um pouco dessa. Aí o leque seu vai aumentando. Então vai estudando, vai criando esses gabaritos, vai chegar uma hora que tudo isso vai ficar memorizado, você não vai precisar consultar mais e a pintura vai fluir cada vez mais. Então, no próximo vídeo eu vou explicar aí como, né, executar o desenho para que a gente possa pintar. No mais, por enquanto, eu peço o seu like se tiver gostado do vídeo, o seu apoio aí no canal, deixe seu comentário, compartilhe com quem você conhece que precisa desse conteúdo. Um abraço, a gente se vê na próxima videoaula.